Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar Josué, capítulo de número 5. Mas, como de praxe, como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele entrega para mais pessoas, tá? Se o Evolução Diária tem sido bênção para sua vida, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus, porque isso ajuda no crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. Amém? Eu sei que posso contar com você, então bem rapidinho antes da gente iniciar o nosso estudo de hoje, curte, comenta e compartilha esse vídeo aí em nome de Jesus. Gente, vamos lá, Josué capítulo 5, tem 15 versículos, nós vamos fazer a leitura na íntegra, na versão NVI, tá bom? O texto começa dizendo assim, ó: todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessados. Por isso, todos eles desanimaram, perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circunde os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra aonde se mana o leite e o mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e foram os filhos de Josué que circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar que se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó. Os israelitas celebram a Páscoa. No dia seguinte, na Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem um produto da terra, o maná cessou, já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram o fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou contra nós? Nem uma coisa nem outra, respondeu aquele homem. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com seu rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para mim? O comandante do exército respondeu: tire a sandália de seus pés, pois o lugar que você está pisando é santo. E Josué prontamente tirou a sandália. Literalmente, né, nós observamos aqui no finalzinho de Josué capítulo 5 o que aconteceu com Davi anteriormente, né? Se repete ali a mesma história. Deus, ele aparecendo, né, pro líder, pro servo, pedindo para tirar a sandália, né, representando um lugar santo. Vamos lá, gente, vamos entender esse texto aqui em nome de Jesus. 3 coisas aqui muito importantes acontecem no capítulo 5. A primeira delas é a circuncisão dos filhos de Israel. A segunda é a celebração da Páscoa. E a terceira, esse homem que aparece para Josué, nada mais, nada menos era do que um anjo, né? Então aparece um anjo aqui a Josué. Então 3 coisas importantes a gente consegue observar logo de cara: circuncisão do povo, dos homens, a celebração da Páscoa e essa aparição de um anjo para Josué, falando literalmente as mesmas coisas que o Senhor havia falado por meio da sarça ardente no deserto para Moisés. Então o capítulo aqui começa falando do temor, do terror que se espalhou entre as outras nações, as nações vizinhas, as nações pagãs, né? E tudo por causa da travessia do Rio Jordão. A maravilhosa travessia, o povo fica sabendo do que Deus estava fazendo no meio do povo, e isso começou a desencorajar esses povos a quererem enfrentar o povo de Deus. Eles sabiam, né, que existia a promessa de que Deus iria entregar a terra para o povo de Deus, para os hebreus, e esses povos já estavam preparados para a batalha, mas quando eles começam a ver o poder de Deus, né,
todas as maravilhas que Deus fazia no meio do povo, eles começam a perder a esperança, começam a ficar desencorajados, né? Eles começam a temer, a ter medo literalmente, não só temer, mas como ter medo do povo de Deus, do povo hebreu. Então todos os que habitavam no ocidente do Jordão e todos os cananeus já estavam ficando desfalecidos, desanimados. Por quê? Porque eles sabiam que estava chegando a hora deles, que ia se aproximar o tempo em que os hebreus iriam ir para a batalha contra eles, né? Tava vindo um exército que tinha um Deus poderoso do lado deles, um Deus que estava fazendo coisas extraordinárias no meio do seu povo, tá? Então de Deus aqui vem a ordem, vem a instrução para que o povo fosse circuncidado. Então Josué, ele faz facas de pedras e ele começa ali a circuncidar todos os que nasceram no deserto, que não tinham ainda sido circuncidados, tá bom? Todos foram circuncidados e ali eles ficaram alguns dias, tá? Em torno de 3 a 7 dias para que o ferimento fosse curado, né? Até eles ficarem completamente curados, né? Então todas as vezes que tinha uma circuncisão, né, por se tirar a pele do prepúcio, do órgão genital masculino, isso dava febre, né, era uma ferida, então tinha o tempo da cicatrização, né, e precisava ali de um tempo, né, para que eles ficassem bem, ali curados, para poder continuar a jornada. Então eles ficam de 3 a 7 dias ali, né, a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com Abraão e um requisito para participar da Páscoa, ou seja, para que o povo pudesse celebrar a Páscoa, precisava ser circuncidado. Então era esse um momento muito especial, um momento muito crucial na vida da nação de Israel, principalmente porque atrás deles, né, estava um deserto e à sua frente a terra prometida. Eles estavam ali literalmente com o pé na terra prometida, avançando a terra prometida, mas o que vinha atrás era o deserto. Então eram dois atos simbólicos aqui, tá bom? Aqui que marcavam aquele momento. Então primeiro, a circuncisão dos homens, segundo, a celebração da Páscoa. A circuncisão em si marcava os israelitas como filhos de Abraão, tá? Cordeiros da mesma promessa, herdeiros da mesma promessa. Pela fé de Abraão nós somos enxertados na promessa, tá? E a Páscoa celebrava a redenção do povo do Egito, né? A primeira Páscoa ela foi celebrada literalmente quando o povo sai do Egito para celebrar a Páscoa, quando Deus manda ungir os umbrais e tudo mais. Então a circuncisão física aqui nada mais era do que um sinal da aliança com Deus. E esse sinal ele indicava a necessidade de uma circuncisão no interior, ou seja, no coração, de dentro para fora, né? De dentro para fora. Então, outro sinal aqui de que uma nova era, um novo tempo, uma nova dimensão estava se inaugurando na vida do povo, foi que o maná cessou completamente, não tinha mais maná. O verso 12 diz que acabou o maná, tá? O povo já não era mais alimentado daquela forma que era alimentado no deserto. A partir de agora, né, eles teriam que obter um sustento dos frutos da terra com o seu trabalho. Eu sempre digo que uma nova dimensão é inaugurada, né? Acabou o tempo da provisão, agora era o tempo da conquista, né? Era o tempo de plantar e colher. Então o povo estava adentrando a uma nova dimensão, um novo tempo, e nesse novo tempo a provisão de Deus não iria mais cair do céu, agora a provisão de Deus viria da terra, ou seja, a partir de agora o povo precisava plantar e colher do fruto da terra. Eles entram na terra, recebem tudo pronto, mas eles iam precisar agora trabalhar, cultivar essa terra. Então tudo agora estava preparado e feito para que um novo tempo pudesse começar na vida desse povo. Mas é importante aqui salientar que Deus ele aparece para Josué por meio de um anjo, né? Ou seja, Josué ele estava ali próximo já às muralhas de Jericó e ele estava literalmente num tempo ali buscando, provavelmente em oração, buscando a Deus em oração, buscando a Deus. Deus se levanta, né, e vai falar com ele. Então Josué ele enxerga um homem com uma espada na mão, desembainhada nas suas próprias mãos. Josué era um homem valente e destemido. Ele tinha plena consciência do seu dever, né? Ele estava pronto para a batalha e ele vai na direção desse homem e faz uma pergunta, né? E aquele homem se identifica, ele pergunta: quem é você? Se é por nós ou está contra nós? Ele diz assim: eu sou um príncipe do exército do Senhor, ou seja, eu sou um anjo do Senhor. E aí Josué fala: o que Deus manda você dizer para mim? E aí literalmente o que acontece aqui, ele fala as mesmas palavras que Deus falou para Moisés ali quando surge a sarça ardente no meio do deserto. Êxodo capítulo 5 vai dizer: Moisés, tira a sandália do seu pé, porque a terra que você pisa é uma terra santa. E Josué já conhecia muito bem essa história, porque ele foi um
um grande discípulo, um homem que andou lado a lado com Moisés, então ele entendia essas palavras, ele entendia o que Deus estava querendo fazer com ele e com toda a nação de Israel. Então, para facilitar o seu entendimento aqui, existe 3 coisas importantes: a circuncisão dos homens, a celebração da Páscoa e também essa aparição, né, teofânica aqui, um anjo do Senhor aparecendo para Josué, tá? Então, em suma, é literalmente isso que o capítulo 5 de Josué está nos ensinando. E agora, o que a gente pode extrair de lição, de aplicação prática dessa história tão maravilhosa? Bom, vamos lá, gente. Essa história aqui, esse texto me faz enxergar pelo menos 2 lições poderosas de aplicação prática, tá bom? A primeira dela é que não existe conquista sem preparação. Anota isso em nome de Jesus. Isso aqui é uma chave poderosa para a sua vida. Não tem conquista sem antes o povo se preparar. É isso mesmo. O povo estava prestes a conquistar, estava prestes a lutar pela primeira cidade a qual eles iam conquistar. Então o povo precisava, antes de conquistar, precisava se preparar. É isso mesmo, tem muita gente querendo conquistar, mas não se prepara. É literalmente o que eu costumo dizer, né? Quer ser, mas não se prepara para ser. E antes de conquistar, você precisa se preparar, ou seja, antes de avançar para conquistar a terra de Jericó, um momento crucial na jornada de Israel para a terra prometida, né? Houve ali uma preparação, e essa preparação aponta para a vida física, emocional e espiritual, né? E isso vai nos ensinar que muitas vezes, tá, o sucesso em nossas empreitadas requer uma preparação cuidadosa, tanto no nível prático quanto no nível do espírito. É isso mesmo, ó, um exemplo aqui para você, um atleta de alta performance. Antes dele conquistar uma medalha, ele passa anos e anos e anos se preparando, né? Para muitos é o de repente. Nossa, de repente surgiu esse atleta, de repente surgiu essa pessoa, mas ninguém sabe a jornada, o tempo da preparação. Então aqui, quando Deus diz o seguinte: vocês vão conquistar, mas não é de qualquer jeito. A conquista não é a qualquer custo, não é de qualquer jeito. Vocês precisam se preparar. Então a circuncisão representa uma preparação para a conquista. Vocês precisam se preparar hoje, né? E é muito do que Deus fala: santifiquem-se hoje, o livro de Josué, para que vocês possam viver as maravilhas amanhã. E isso aqui é para as nossas vidas. Se você quer conquistar uma vida de plenitude, de abundância, de paz, em todas as áreas, em todas as esferas da sua vida, física, emocional e espiritual, você precisa se preparar. Leve esse conselho para a sua vida em nome de Jesus. Se prepara para as conquistas. Ninguém conquista nada sem antes ter uma verdadeira preparação. É necessário tempo de treinamento. E como eu te disse aqui, qualquer atleta de alta performance, qualquer atleta, para conquistar alguma coisa, passa anos e anos e anos se preparando, tá? E aí de repente vem a conquista, de repente, né? Entre aspas. Para muitos, o de repente ele vem depois de muita preparação, tá bom? Então a primeira lição de hoje é que não tem conquista sem preparação. E a segunda lição para você entender aqui, né? Primeiro você se prepara para a conquista, aí depois que conquistou, presta bem atenção. Isso aqui é muito importante, tá bom? A segunda lição é para você adentrar num novo tempo, novas responsabilidades. Então, se preparou, conquistou novas responsabilidades. Eles se prepararam, entraram na Terra Prometida, o maná cessou. Ou seja, a partir de agora eles tinham uma responsabilidade maior, plantar para colher. Então, novas responsabilidades surgem quando você atinge um novo nível na sua vida, quando um novo tempo surge na sua vida. Ou seja, quanto maior o nível da conquista, anota isso, crente, em nome de Jesus, quanto maior o nível da conquista, maior são as suas responsabilidades. Eu vou repetir, quanto maior o nível da conquista, maior são as suas responsabilidades. Como diz lá o tio Ben, né, o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Tem até uma ministração minha que eu não me recordo agora qual é o título, mas está no YouTube lá da Evo, que tem inclusive a capa do Homem-Aranha, que eu vou falar justamente sobre isso, para um novo tempo, para
quando você tem grandes poderes, grandes responsabilidades, você vai precisar agora ter, né? Você vai ter que ter mais responsabilidade. Ou seja, para a história de Josué aqui, voltando, deixando a ficção de lado, nova era, novas responsabilidades. O cessar do maná, ele vai simbolizar o fim de uma era e o início de uma outra era. Tá? Então, estava se encerrando um ciclo na vida daquele povo. O povo sai do Egito, durante o tempo de Egito, eles comem ali a lavagem que sobra para eles, né? Eles vivem ali como escravos, né? Durante o tempo de deserto tinha provisão de Deus para a vida deles, só que agora Deus estava mostrando algo novo. Nesse novo tempo a provisão é diferente. Até aqui eu provi para vocês. Era maná que chovia do céu, era codorna que chovia do céu, era água que brotava da rocha, era coluna de nuvem durante o dia para refrescar o povo, coluna de fogo à noite para aquecer o povo no frio do deserto. Agora acabou. Agora há novo tempo, né? Uma nova era. Nessa nova era, novas responsabilidades, tá? Então, o que eu quero te dizer aqui? Você precisa se preparar. Para onde Deus quer te levar, o seu nível de responsabilidade vai aumentar. Muitas vezes você tem pedido, Deus, me coloque em posição de honra, me coloque em lugares altos. Entenda bem. Primeiro, para conquistar, você precisa se preparar. E segundo, tá? Para onde você quer chegar, aonde Deus quer te colocar, você precisa entender que novas responsabilidades vão surgir para esse novo tempo. Então, da mesma forma, quando a gente entra em novas fases nas nossas vidas, nós precisamos estar cientes de que novas responsabilidades vão nos acompanhar. Ou seja, durante essas mudanças, nós vamos precisar nos adaptar a elas. E Deus estava dizendo, agora vocês vão ter que se adaptar a um novo tempo. Agora é um tempo da responsabilidade maior na vida de vocês. Tá? Então, em resumo aqui para você entender, para toda e qualquer conquista se faz necessário um tempo de preparação. Vou repetir, você precisa entender isso em nome de Jesus, porque a ministração de hoje é uma chave para a sua vida. Para toda e qualquer conquista que você almeja, nas 3 esferas, física, emocional e espiritual, isso requer um tempo de preparação. Você se prepara para conquistar. Esse é o fluxo natural. Ninguém conquista e depois vai se preparar. Primeiro você se prepara e depois você conquista, tá? E para um novo tempo, novas responsabilidades. E eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, tá? Se prepara, pois tem um tempo novo de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Mas esse tempo vai exigir novas responsabilidades. E esse tempo vai te habilitar para acessar um lugar de honra na mesa do Senhor. Se você recebe isso, digita amém, glória a Deus, digita aí, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Amém, gente? Mais um capítulo de Josué concluído com sucesso. Hoje nós estudamos o capítulo de número 5 com chaves e lições poderosas para as nossas vidas. Agora chegou a hora de agitar as redes sociais em nome de Jesus. Como eu disse no começo, sua evolução diária é bênção para a sua vida. Curte, comenta e compartilha para que o nosso canal cresça e se desenvolva também. Em nome de Jesus, tire um print bem bonito dessa tela, tá? Escreve algo sobre a lição de hoje, posta nas suas redes sociais e me marca para eu repostar tudo. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã novamente no Evolução Diária para estudarmos juntos o capítulo de número 6 do livro de Josué. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.